Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Já estamos aí com março vivendo a plenos pulmões, que as chuvas estão fechando o verão. Lembra da música, né? São as águas de março fechando o verão. A gente está vivendo aquele tempo de transição em que a gente sai do tempo do calor, do verão, para um tempo um pouco mais ameno. Não é um frio ainda, mas é um pouco mais ameno. E que vai fazer a gente começar a se trazer para dentro. O verão faz a gente se colocar para fora. O outono, o inverno vai trazendo a gente para dentro. A gente vai tendo uma atitude mais introspectiva. Até as roupas, as comidas, o tempo que a gente tem para fazer as coisas, a gente gosta de fazer mais no âmbito interno, porque é uma espécie de proteção da nossa própria condição, da nossa própria natureza. Pois é, eu disse na semana passada que a gente está chegando à festa do Oscar, é agora dia 10 de março, e eu queria citar dois filmes. Eu citei na semana passada o filme Zona de Interesse, e hoje eu queria citar para vocês o filme Sobreviventes depois do terremoto. É um filme coreano, sul-coreano, e é um filme muito interessante. Eu vou dizer para vocês assim, é uma estética difícil, porque é um filme de ficção científica, é um suspense, é um filme feito a partir do olhar oriental, portanto tem outras categorias de terror, de medo, de dor, de sofrimento, de angústia. É um filme que tem uma proposta muito ambiciosa, e eu fico aqui em dúvida se o filme conseguiu de fato cumprir o seu objetivo, chegar naquilo que ele havia se proposto fazer. Mas é um filme muito interessante, porque ele é um filme que trata sobre uma metáfora para os nossos dias. Em suma, o filme o próprio título já diz, tem um grupo de pessoas que são sobreviventes depois de um grande terremoto. É isso. Então não tem surpresa nenhuma, não estou dando nenhum spoiler, apenas dizendo que o filme já diz o que é. É um grupo de sobreviventes depois de um terremoto. Mas a questão não é essa. Portanto, o filme não está querendo que você fique pensando o que vai acontecer, como vai ser, quem vai sobreviver. Não, ele já dá para você a chave. Numa cidade como Seul, foi devastada por um grande terremoto, apenas um edifício permanece em pé. E esse edifício que permanece em pé se torna, para as pessoas que sobreviveram ao terremoto, tanto as que moram no edifício quanto as outras que estavam em outros lugares da cidade e que conseguiram sobreviver, se torna numa espécie de baluarte de proteção. As pessoas começam a se dirigir, a migrar para esse local, na esperança de também serem protegidas. Porque tem dois fenômenos aí que acontecem. O primeiro é uma questão de sobrevivência. Todo mundo quer salvar a própria vida, salvar a vida da sua família, dos seus entes queridos. Mas tem também uma questão mística. Por que todos os outros desapareceram e foram destruídos pela força do terremoto e esse prédio não foi derrubado? Então tem um ar meio místico sobre o porquê que isso estaria acontecendo. E as pessoas se deslocam na intenção de encontrar abrigo e também elas serem protegidas por aquela força, por aquele sentimento, por aquele acontecimento que fez com que aquele prédio ficasse em pé. Mas a questão é, no prédio caberá tantas pessoas? Outra questão, os que moram no prédio aceitarão que outras pessoas de fora se abriguem nas suas casas? Outra questão, este lugar que funciona como um sinal de proteção, ele pode ser dado a todos ou ele vai ser reservado apenas a um grupo pequeno? Que são questões que a gente tem que pensar do ponto de vista prático. Porque de algum modo isso já acontece. Porque de algum modo a gente já faz isso.
Então eu tenho uma fachada de um prédio que ocupa um espaço público e eu digo que não pode ter ninguém na frente do meu prédio para não enfeiar o meu prédio. Não pode ter mendigo dormindo na marquise do meu prédio. Você percebe que a gente já está fazendo um processo seletivo? Porque você está no espaço público. E como espaço público, aquele espaço não pertence ao seu edifício. Não, mas a gente tem a plena certeza que aquele edifício, que o edifício que eu moro, é de fato um lugar protegido, seja por Deus ou seja pela natureza. O filme vai questionar justamente esse senso de humanidade que a gente pensou que existia, em que em algum momento, a partir da Revolução Francesa, a gente começou a achar que estaríamos todos vinculados a esse elan humano, e o que se faz contra um se faz contra todos. Mas isso já foi provado e já está cada vez mais declarado que não é mais o substrato moral sobre o qual nossa sociedade está fundada. A gente não quer mais pensar no outro, a gente não quer mais entender o outro, a gente não quer mais que o outro nos ameace pela sua própria existência. E veja que eu não estou falando de que o outro me ameace com uma arma. Eu estou dizendo, eu não quero mais que o outro me ameace com a sua existência, que é o que está muito claro no filme. Durante toda a execução da história, o que você vai ver são pessoas com direito de se proteger, porque elas estão nas suas casas, olhando para semelhantes, para sujeitos semelhantes a ela, e dizendo, eu não te reconheço mais, eu não sei quem você é, e portanto você não pode se abrigar no único local que pode salvar a sua vida. E de algum modo a gente está dizendo, em outras palavras, que foi rompido esse elan que nos dizia que somos todos irmãos numa humanidade caótica e numa humanidade complicada e perdida como a nossa. Não somos. Hoje somos pessoas e sujeitos em profunda desarmonia, em profunda rivalidade, disputa e em profunda separação, onde o outro não é nada além de um sujeito que me ameaça. Porque para ele sobreviver, ele tem que depender da marquise do meu prédio, então eu não quero mais ele vivo, porque eu prefiro a marquise livre do que ele vivo. Percebe a contradição ética que o filme coloca? Agora percebam que o que o filme fala não é nada absurdo, porque o filme está falando, na verdade, é sobre toda essa estrutura política e econômica que se criou a partir das revoluções do século XVIII e XIX e também na revolução tecnológica no século XX, e que a gente começou a perceber que apenas em alguns lugares as pessoas seriam salvas. Apenas em algumas situações as pessoas seriam tratadas com dignidade. O prédio do filme que fica em pé depois de um terremoto, ele poderia ser um sistema político. Um sistema político que sobrevive a partir da exclusão. Ele não sobrevive a partir da solidariedade. Ele não sobrevive a partir da partilha. Ele sobrevive a partir da exclusão. Se eu estou nesse prédio e esse prédio não foi derrubado, é porque eu fui escolhido para ser alguma coisa, para ser protegido, azar de quem não foi. Vocês não acham estranho a declaração de um dos ministros de Israel, em que quando foi noticiado o fato de que o exército israelense havia aberto fogo contra uma multidão de palestinos e mais de 104 pessoas foram assassinadas a sangue frio, e ele diz, azar de quem morreu. Não é estranho isso? Sabe, talvez não seja tão estranho. As pessoas talvez concordem com isso. As pessoas talvez aceitem isso como uma verdade. Se não pode salvar todos, que eu salve a mim pelo menos.
E não importa o que o outro é, o que o outro faz, o que o outro se representa ou as necessidades do outro. Basta que eu me salve. O problema de uma cena como essa, uma cena catastrófica como essa, é que tem o depois. Tem o momento seguinte. E o momento seguinte, a gente não sobrevive sozinho. A gente não vai conseguir se manter sozinho. E aí eu me lembro daquela história do sonho que é atribuído a Freud, de que um dos sonhos ele empurrava um amigo dele com toda a força num precipício, porque no sonho ele via o amigo beijando a mãe. E quando ele empurra o amigo, uma corda começa a se desenrolar, porque a corda que estava amarrada na cintura do amigo também estava amarrada na cintura do personagem que sonhava. É isso. A gente está empurrando as pessoas para o abismo, achando que com isso a gente está se preservando. O problema é que a corda continua se desenrolando e a gente continua sendo tragado pelo abismo. Vale a pena assistir. Como eu disse, é um filme com uma estética um pouco diferente, mas vale a pena assistir. O filme se chama Sobreviventes depois do terremoto. Desejo a todos vocês uma excelente semana. Fiquem bem, na paz, coragem, ânimo. Se gostou do vídeo, compartilha, deixa um joinha, faça um comentário, se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima.